Olá, meus alunos que estão me assistindo e demais membros que estão inscritos no canal, que também estão visualizando essas videoaulas. Hoje estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de mecanização agrícola e hoje vamos continuar aí com o conteúdo de revisão da disciplina. Hoje nós iremos falar para vocês sobre a conceituação e normalização das máquinas agrícolas, a classificação das máquinas agrícolas, o tipo de tratores, as funções básicas de um trator. E na aula seguinte, iremos continuar com o assunto de revisão com esse último tópico, componentes de um trator. Tendo em vista que ele é aí um assunto um pouco mais extenso do que esse que será ministrado hoje aqui para vocês. Então, dando sequência aqui na nossa apresentação, a conceituação e normalização das máquinas agrícolas. Nós sabemos que, assim como em qualquer outra atividade, existem as normativas que regulamentam, que determinam o que deve ser feito em determinada atividade. Na mecanização agrícola, também não é diferente. Nós temos aqui a normativa do Código Brasileiro de Tratores, Máquinas Agrícolas e Florestais, a normativa ABNT 203, né, que estabelece aí, dentro do seu âmbito de atuação, a normalização de tratores, máquinas, sistemas, acessórios e equipamentos utilizados na agricultura e silvicultura, bem como jardinagem, paisagismo, irrigação e outras áreas correlatas. Ou seja, essa normativa ela vem para determinar as finalidades, né, os tipos de tratores, a finalidade desse trator, em que área de atividade ele vai ser utilizado, certo? Então, assim como em qualquer outra atividade agrícola, também dentro da mecanização existe essa normativa aí da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a normativa número 203, certo? Então, ela regulamenta aí a utilização das máquinas agrícolas, sistemas, acessórios, equipamentos, dentre outros equipamentos aí ligados à mecanização agrícola. E dentro dessa normativa, ela vai trazer aqui para a gente algumas terminologias. Dentre elas, temos aqui a operação agrícola. O que significa a operação agrícola? Então, segundo essa normativa, a operação agrícola é toda atividade direta e permanentemente relacionada com a execução do trabalho de produção agropecuária, certo? A conceituação de máquinas agrícolas, a terminologia de máquinas agrícolas, segundo essa normativa. Ela diz que máquina agrícola é uma máquina projetada especificamente para realizar integralmente ou coadjuvar a execução da operação agrícola. Ou seja, toda máquina, equipamento está ligado aí à mecanização agrícola, né? A utilização das máquinas e implementos para a realização de uma determinada atividade agrícola. O implemento agrícola é um implemento ou sistema mecânico com movimento próprio ou induzido, em sua forma mais simples, cujos órgãos componentes não apresentam movimentos relativos. Então, nós temos aí diversos implementos que são acionados através do trator, são movimentados através do trator, ou temos também implementos aí que têm movimento próprio, certo? Então, essa normativa, ela traz essas terminologias aí utilizadas dentro da grande área mecanização agrícola, certo? Ainda, segundo essa normativa, temos a terminologia aí para a ferramenta agrícola, que nada mais é que o implemento em sua forma mais simples, o qual entra em contato direto com o material trabalhado, acionado por uma fonte de potência qualquer. Ou seja, um implemento, pessoal, que está em contato com o material trabalhado, exemplo, a enxada rotativa, o arado, a plantadora, a adubadora, e ela é acionada através de uma força de potência, de uma tomada de potência, né? Uma fonte de potência.
nada mais é aí do que a TDP do trator. Então, ela conectar através de um eixo cardan, que vem do implemento para a tomada de potência do motor, ela consegue aí realizar este movimento e executar essa atividade, certo? A máquina combinada ou conjugada, que é uma máquina que possui sua estrutura básica, órgãos ativos que permitem realizar simultaneamente ou não várias operações agrícolas. Então, aqui como exemplo, a gente tem aqui uma máquina de colheita, por exemplo, uma máquina de colheita de cenoura, que ela faz uma atividade intermediária, porém, ela ainda precisa de um beneficiamento, certo? E nós temos outra terminologia, que são os acessórios, com os órgãos mecânicos ou ativos, acoplados à máquina agrícola ou implemento, que permite aí tanto o aprimoramento do desenvolvimento de uma determinada atividade para o qual foi projetado, certo? Então, nós temos outros acessórios aí, que é utilizado dentro da mecanização agrícola. O importante é vocês entenderem que, assim como em outra atividade agropecuária, industrial ou não, existe também dentro da mecanização agrícola essas terminologias que são determinadas aí por essa normativa ABNT 203. E falando agora do tópico 3, sobre a classificação das máquinas agrícolas, as máquinas agrícolas, pessoal, elas são classificadas de acordo com a atividade que ela vai desenvolver. Então, nós temos aqui máquinas para o preparo do solo. É o primeiro grupo 1. Então, temos máquinas para o preparo inicial do solo. Então, se você vai trabalhar em uma área ainda virgem, vamos supor assim, uma área que ainda não foi trabalhada, fazer o desmatamento, a limpeza, fazer a destoca. Então, você está utilizando de máquinas para o preparo inicial do solo. Então, constitui-se de quê? Quais são essas máquinas? São destocadores, serras, lâminas, empurradoras, lâminas niveladoras, escavadeiras e perfuradores. Existem outras também, tá? Máquinas para o preparo periódico do solo. Então, após a utilização dessas máquinas, que são para o preparo inicial, você vai utilizar máquinas para o preparo periódico. São responsáveis aí pela movimentação ou mobilização do solo. Né? Quais são essas máquinas, pessoal? As máquinas como, por exemplo, os arados de Ayvega, que faz aí a inversão da leira. A inversão da leira nada mais é do que você inverter o solo, você pega a parte que está embaixo e ela é colocada para cima. Então, o arado de Ayvega, ele consegue fazer isso, a inversão da leiva, né? E constitui aí de arados, arado de discos, subsoladores, enxadas rotativas e sucadores. Então, para o preparo inicial do solo, nós temos aí as máquinas que fazem a limpeza da área, e para o preparo periódico do solo, nós temos aí as máquinas que vai fazer o preparo do solo para um posterior plantio, né, um posterior atividade. E aqui eu trago dois exemplos para vocês aí de máquinas de preparo inicial do solo, aí PIS, né, representada aí pela sigla PIS. Nós temos aqui uma lâmina niveladora e temos aqui uma escavadeira tipo esteira. Está fazendo aí o preparo inicial do solo. Trago para vocês aqui ainda dentro do grupo 1, ainda na classificação do grupo 1, duas máquinas, dois implementos aí que são utilizados para o preparo periódico do solo, representado aí pela sigla PPS, preparo periódico do solo. Nós temos aqui o arado de Ayvega, ele faz aí a inversão da leiva, e temos aqui a enxada rotativa utilizada aí para o preparo de canteiros, muito utilizada aí na horticultura. E aqui no grupo 2, ainda na classificação das máquinas, nós temos máquinas para semeadura, plantio e transplante.
Então, numa sequência, no grupo 1 a gente tem as máquinas para o preparo inicial do solo, que faz a limpeza. No grupo 1 ainda nós temos as máquinas para o preparo periódico do solo, que faz aí a inversão da leiva, a aração, né? A gradagem, por exemplo, os arados, a iveca, o arado de disco, enxada rotativa. E já no grupo 2, na sequência, nós temos máquinas para semeadura, plantio, o transplantio. Então, nós temos aí, quais são essas máquinas? Nós temos as semeadoras, as plantadoras, as transplantadoras, cultivo mínimo do solo, que pode ser utilizado tanto as semeadoras como as plantadoras, né? Já no grupo 3, na sequência, nós temos máquinas para a aplicação, carregamento e transplante aí de adubos e corretivos. Então, nós temos as adubadoras e as carretas. Um detalhe aqui nesse grupo 3, que também nós temos, correlacionado com o grupo 2, máquinas que são plantadoras e adubadoras ao mesmo tempo. Então, nós temos essa particularidade. Na sequência aqui no grupo 4, nós temos máquinas para o cultivo, desbaste e poda. Então, nós temos cultivadores de enxada, nós temos ceifadeiras e roçadoras. No grupo 5, nós temos máquinas aplicadoras de defensivo. Então, nós temos aí os pulverizadores, as pulverizadoras, os microatomizadores, nós temos aí os atomizadores e fumigadores. Então, nós temos máquinas que são utilizadas desde o preparo inicial do solo, da limpeza, né, até máquinas aí colhedoras, coletadoras, máquinas pulverizadoras, que são utilizadas aí no manejo intermediário para determinada colheita, para determinada atividade agrícola, certo? E aqui eu trago para vocês, aqui dentro do grupo 2, uma máquina, uma plantadora, utilizada aí muito para o plantio direto, certo? Por sinal, é uma máquina aí muito, muito bonita, né, que é utilizada aí para o plantio direto. Nós temos aqui uma máquina transplantadora, ainda dentro do grupo 2, transplantadora de hortaliças, né, que é utilizada aí através do trator, né, acionada através do trator. Então, nós temos aqui uma operadora, uma mulher aqui operando o trator, nós temos duas mulheres aqui no implemento, na transplantadora, fazendo aqui o transplantio dessas mudas de hortaliças. Nós temos aqui no grupo 3, que é aplicador de calcário, tipo carreta, né, que faz parte aí do grupo 3. E aqui nós temos ainda também, no grupo 3, outro exemplo, que é o aplicador de calcário tipo copo chinês, o qual nós temos um desse aqui no IFMA. Não temos um desse modelo anterior. Nós temos aqui esse modelo de aplicador de calcário tipo copo chinês. E aqui, no grupo 4, nós temos o cultivador de enxada. É muito utilizado, pessoal, em áreas, por exemplo, cultivo de feijão, cultivo aí de milho. Quando existe o desenvolvimento nas entrelinhas de plantio, entre uma linha e outra de plantio, existe o desenvolvimento aí de muitas espécies daninhas. Se o produtor não quer utilizar aí um herbicida, ele pode estar utilizando esse cultivador, porque ele vai ali deixar a terra um pouco mais aerada, certo? E, ao mesmo tempo, ele está fazendo o controle mecânico aí de plantas daninhas, certo? Então, o cultivador, ele é dimensionado aí de acordo com o espaçamento da cultura e com o auxílio de um trator, ele vai sendo passado nas entrelinhas e vai, ao mesmo tempo que ele vai controlando as plantas daninhas, ele vai permitindo que o solo tenha uma maior aeração, que vai facilitar aí o desenvolvimento das raízes, da cultura de interesse, certo? Nós temos aqui a ceifadeira no preparo de silagem, que é utilizado aí dentro do grupo 4, né? Nós temos aí os pulverizadores, que eu falei para vocês, e é utilizado aí no manejo intermediário, o controle de plantas daninhas, o controle aí de pragas, né? E doenças e demais enfermidades que possam estar acometendo aí a cultura.
Nós temos aqui os atomizadores, que é um equipamento motorizado, certo? Então, o operador, ele vai colocar esse equipamento aqui nas costas. Ele existe aqui um motor que é de partida manual ou elétrica, certo? É muito utilizado aí na fruticultura. Essa haste de alcance dela aqui, ela pode ser um pouco maior, onde vai alcançar aí as áreas da copa, da planta, onde ele vai estar podendo utilizar aí para o controle de pragas, doenças, né? Dentre outras enfermidades aí que acometem aí a fruticultura. E é muito utilizado em fruticultura. E também, atualmente, está sendo muito utilizado aí, está sendo muito útil aí, né? Para as medidas de prevenção aí do coronavírus, né? Estão utilizando bastante ele aí para fazer a desinfecção aí de áreas, né? Está sendo bastante utilizado. Ainda, pessoal, na classificação das máquinas, no grupo 6, nós temos máquinas para colheita. Então, nós temos aqui colhedoras e colheitadoras. No grupo 7, nós temos máquinas para transporte, elevação e manuseio. Então, nós temos as carroças, as carretas e caminhões, que já são mais ligados aí na parte final da produção. Também utilizado na parte inicial, mas é mais na parte final. Nós temos as carretas para o transporte aí da produção agrícola, né? Nós temos aí as carroças para transporte de, vamos supor, de calcário, de adubo, né? Dos fertilizantes em si. Enfim, no grupo 8, nós temos aqui as máquinas para o processamento. Então, nós temos, por exemplo, as máquinas beneficiadoras de café, milho, arroz, algodão, cana, e por aí vai, certo? Então, a mecanização, ela evoluiu bastante. Tem máquinas aí desde o preparo inicial do solo, que constitui o quê? Limpeza, né? A formação das leiras, formação das leivas, que é o preparo inicial do solo, né? O preparo periódico do solo. Nós temos os arados, máquinas para o plantio, transplantio, máquinas para transporte, e temos máquinas para o beneficiamento, seja de café, milho, algodão, enfim, uma série aí de culturas que podem estar utilizando dessa evolução da mecanização agrícola para facilitar aí mais ainda o trabalho do homem, certo? Nós temos máquinas para a conservação do solo, água, irrigação e drenagem, então aí vai entrar as motobombas, aspersores, máquinas para drenagem, nós temos retroescavadeiras e valetadeiras. Aí você pode perguntar, professor, motobomba, aspersor, é uma máquina agrícola? A imagem mostrará mais para vocês, certo? A imagem mais adiante. Nós temos aqui as colheitadoras, então nós temos aqui a máquina que faz aqui a colheita, certo? Colheitador é aqui o trator com a carreta fazendo o transporte. Novamente aqui uma colheitadora. E aqui, pessoal, nós temos o pivô central, certo? Que é um tipo aí de irrigação, mas é considerada aí uma máquina agrícola, está dentro da mecanização agrícola, certo? Ele está fazendo aqui a irrigação por aspersão. É um mega aspersor, vamos dizer assim. É um aspersor gigante, onde ele é automatizado, certo? Então, ele faz todo o percurso aí na área desejada. E esses microaspersores que estão aqui, que vocês estão visualizando, não são pequenos, são grandes. Aqui é porque a imagem está um pouco distante, mas está dentro aí da mecanização agrícola. E aqui, já finalizando aqui a classificação das máquinas, no grupo 10 nós temos as máquinas especiais, máquinas de reflorestamento, por exemplo, os tratores florestais, a filler bush, que é o processador de madeira. Então, nós temos as máquinas aí para colheita de madeira, muito utilizada aí na área florestal, certo? E nós temos aqui no grupo 11 as máquinas motoras e tratores. Falei de todas as máquinas que estão mais ligadas à parte de implementos, né? E aqui eu estou falando para vocês daquela máquina que faz o trabalho principal, que é o trator.
ou seja, a maioria dos grupos que eu falei anteriormente para vocês, eles dependem desse último grupo aqui, que são os tratores agrícolas, tratores industriais e tratores florestais. Então, trazendo para você, nós temos aqui o trator florestal aí, que está dentro do grupo 10. Um trator utilizado muito mais aí no cultivo de espécies florestais, eucalipto, paricá, mogno africano, dentre outras espécies aí florestais. E aqui, dando continuidade, falar para vocês sobre os tratores, a importância, né? Os tratores, pessoal, ele tem uma importância muito grande aí dentro da mecanização agrícola, dentro de uma determinada atividade agropecuária, agropecuária. O trator desempenha grande importância, está aliado aí no aumento da produtividade, na eficiência das atividades agrícolas, tornando menos árduo o trabalho humano. Ou seja, o trator, a evolução dos tratores veio aí para facilitar o trabalho do homem, né? E, ao mesmo tempo, pessoal, como eu falei na aula anterior para vocês, em alguns países, o motor substituiu o animal. Não substituiu no sentido de um animal deixar de existir, mas substituiu o animal no sentido de realizar a atividade que este animal realizava anteriormente. Então, os tratores, ele trouxe esse benefício, né? De, além de aumentar aí a eficiência das atividades agrícolas, também proporcionar, vamos dizer assim, um bem-estar animal aí, no sentido de que o animal não vai estar sendo mais utilizado aí para a realização dessas atividades mais pesadas, né? Que demanda mais força, mais resistência desse animal. E aqui, algumas funções básicas de um trator. Então, os tratores, eles conseguem aí tracionar máquinas, implementos de arrasto, tais como arados, grades, adubadoras e carretas, utilizando a barra de tração. Então, aqui já começa a entrar em componentes de trator, barra de tração. Vão tendo bastante atenção, que vai ser muito importante essa aula de hoje para a aula seguinte. Então, a gente já tem aqui o primeiro item, barra de tração. Então, o trator, dentro das funções, ele consegue aí tracionar máquinas e implementos de arrasto, tais como arado, grade, adubadoras e carretas. Acionar máquinas estacionárias, tais como as batedoras de cereais, bombas de recalque d'água, através de polia ou correia, ou da árvore de tomada de potência. Então, um exemplo bem clássico aqui dessa função B é uma pipa d'água, que ele consegue aí acionar essa pipa através aí de uma motobomba. Então, existe uma motobomba instalada na pipa, que através da conexão do eixo cardan dessa bomba até a tomada de potência do trator, ele consegue acionar e fazer aí o enchimento dessa pipa ou esvaziá-la. Também consegue tracionar máquinas simultaneamente com o acionamento de seus mecanismos, tais como colhedoras, pulverizadoras, através de barra de tração ou do engate de 3 pontos. Nós vimos aqui na aula, quando vocês estavam aqui no campus, aulas presenciais, nós tivemos a oportunidade de visualizar esse sistema de engate de 3 pontos, né? Então, nós temos o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto aí, que é uma parte que fica separada do trator. Você pode utilizar um terceiro ponto para vários implementos. Então, ele consegue aí tracionar máquinas através desse sistema de engate de 3 pontos. As principais causas para a evolução dos tratores, pessoal, está ligado principalmente aí ao aumento da capacidade de trabalho do homem do campo, face à crescente escassez de mão de obra rural. Mas, professor, como assim? Nós tivemos aí, pessoal, a migração
das pessoas do campo para os grandes centros urbanos. Essa mão de obra ela foi ficando escassa na zona rural. Então, isso foi uma causa aí para a evolução das máquinas. Não tem mão de obra na zona rural, as máquinas foram substituindo parcialmente essa mão de obra. Como eu falei para vocês aqui no tópico mais embaixo, migração das populações rurais para as zonas urbanas, devido ao processo de desenvolvimento econômico pelo qual tem passado o país, o mundo em geral, né? Então, uma das causas foi a escassez da mão de obra rural. Além também da escassez da mão de obra, nós tivemos aí a demanda pelo aumento da produção de alimentos, né? Então, a produção de alimentos ela foi crescente e a mecanização teve que acompanhar esse desenvolvimento da demanda por alimentos, certo? Como consequência, pessoal, assim como todo processo de desenvolvimento tecnológico, ele traz suas vantagens, ele também traz suas desvantagens. Então, nós tivemos aqui, como uma desvantagem, que ao mesmo tempo ela é benéfica, igual eu falei anteriormente para vocês, a redução sensível da necessidade de tração animal e de trabalho manual. Só que aqui a gente abre um parêntese, a gente identifica aqui uma consequência benéfica, que o animal deixou de ser utilizado, mas ao mesmo tempo também tem aqui uma consequência maléfica, que é o quê? A utilização do trabalho manual, ou seja, o homem perdeu espaço para as máquinas. Isso significa o quê? Menos emprego. Mas, por outro lado, as máquinas, elas trouxeram aí um grande benefício aí para a produção agrícola, né? Nós temos aí os exemplos que eu citei para vocês anteriores, máquinas que fazem trabalho de 10 homens, de 20 homens, de 50 homens e por aí vai, certo? Então, tem esses dois parênteses que você tem que observar. Dizer sim, só por dizer, os tratores substituíram a mão de obra, então é uma coisa maléfica. Não pensem assim, certo? Não pensem assim. Pense pelo lado de que aumentou a produção agrícola. Imagine se a população tivesse crescido, a demanda de alimento tivesse crescido, que é normal, e não tivesse a mecanização agrícola, não tivesse acompanhado esse desenvolvimento. Nós teríamos aí o quê? A fome. A fome exagerada, a fome aí exacerbada em uma escala maior. Certo? E aqui nós tivemos aqui como outra consequência a crescente exigência do emprego da tecnologia avançada. Então, hoje, as grandes marcas aí da mecanização agrícola, pessoal, não são brasileiras, né? Não são brasileiras, são estrangeiras. Então, esses países, por possuírem uma tecnologia mais desenvolvida, eles estão sempre à frente aí no mercado da mecanização agrícola. Então, nós temos a Massey Ferguson, nós temos a John Deere, que são empresas aí americanas, estão sempre à frente aí das demais. E aqui, pessoal, eu trago para vocês uns vídeos complementares. Eu peço que vocês assistam, vai estar na descrição do vídeo, desta aula, exemplificando algumas das máquinas que eu falei, daquelas classificações que eu falei, certo? Máquinas para o plantio mecanizado de arroz irrigado, né? Máquinas colheita de laranja, máquinas para a mecanização, plantio mecanizado aí de mandioca, preparo do solo como tratorito, como eu falei para você na aula anterior. Eu peço que vocês assistam esse vídeo, né? Assistam esses vídeos complementares que eu estou passando para vocês. Vão estar na descrição do grupo, né? Ative o sininho, se inscreva para quem ainda não se inscreveu, para quem não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, certo? A frequência vai estar também na descrição do vídeo, é muito importante que vocês assinem.
no vídeo anterior, poucas pessoas assinaram a frequência, certo? Vou estar disponibilizando para vocês uma atividade no grupo de WhatsApp, no WhatsApp de vocês aí, certo? E eu espero que vocês tenham um bom proveito desta aula de hoje. Até a próxima aula, até a nossa próxima videoaula, certo? E até mais. Um grande abraço a todos.